No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre terrenos. O que saber antes de comprar, como saber se aquele terreno é o melhor para minha construção e principalmente quais são os pontos que eu devo levar em consideração antes de adquirir aquele terreno. Antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro, abrir um parênteses aqui, que eu vou citar algumas legislações e algumas diretrizes que são pedidas aqui no município onde eu moro. Então pode ser que aí na sua cidade ou no município que você more, isso não é pedido da mesma forma ou tem algumas modificações. Então é sempre bom ficar em alerta e analisar primeiro o que é pedido aí na sua cidade. O primeiro ponto que eu gostaria de falar são sobre os recuos. E por que eu queria começar com ele? Porque esse é um ponto onde mais pega ali na hora que a gente vai projetar o layout, que é a planta baixa ali da residência, da casa do cliente, né? E o que seriam esses recuos? Os recuos nada mais é do que a distância ali das extremidades do terreno com a residência dos clientes. Aqui na cidade onde eu moro, o recuo frontal ele é de no mínimo 5 metros. O recuo posterior ele é de 2 metros e os recuos dos lados, que é das laterais, ele é de 1,5 metro. Então o que isso quer dizer? Eu não posso construir nessa distância limitada ali pela legislação. Então todos esses espaços, esses recuos, a gente não pode ter nenhum tipo de construção nela. Salvo enganos, alguns beirais, alguns marquises, mas construção da casa em si nós não podemos fazer. E essas são as medidas iniciais, porque em alguns momentos, por exemplo, se eu tiver uma casa de 2 pisos, de 2 andares, esses recuos vão acabar aumentando, porque como eu tenho um segundo pavimento, a distância ali que eu preciso ter da minha casa com a casa do vizinho precisa ser maior, para que eu que fico na parte de cima da casa não tenha essa visibilidade ali da casa do meu vizinho. E é muito importante saber disso logo no início, porque às vezes a gente já viu casos de cliente comprar terreno, imaginar ali todo o seu espaço da casa dentro daquele terreno, e quando a gente vai projetar o layout, quando a gente vai projetar essa planta baixa, acaba que o espaço não dá. Então, às vezes, a pessoa sonha com uma casa térrea e quando a gente joga esses recuos que são obrigatórios, a casa ela não cabe ali dentro do terreno. Então, ou a gente precisa levantar a casa, fazer 2 andares, ou a gente acaba tendo que excluir alguns cômodos, o que é muito chato nessa situação, porque a gente sabe que quando a pessoa ela compra ali o terreno, ela já começa a se imaginar ali dentro, começa a imaginar como vai ser a casa dela, quais os ambientes que vai ter dentro daquela casa. Então, se isso é passado logo no início, essa chance de se frustrar lá na frente ou de ter alguma chateação ou ter que retirar algum cômodo porque não coube ali dentro do terreno é sempre muito baixa, porque aí você começa a ter uma análise melhor de como que vai ser ali a sua casa dentro do terreno. Então, quando você for fazer a escolha do seu terreno, quando você tiver nesse processo de adquirir o seu terreno, sempre leve em consideração que o terreno todo, a área do seu terreno todo, provavelmente ali cerca de 30 a 40% você não vai poder construir nele, justamente por conta dessas legislações que o município e todos os condomínios pedem, né? Outro ponto importantíssimo de se levar em consideração é o tipo de solo desse terreno. Às vezes você se apaixona ali por um terreno que é ideal para você, só que o solo dele é muito pedregoso, ele tem muita pedra ali no solo. Então lá na frente você vai precisar gastar muito do seu orçamento para poder fazer a fundação dessa casa. Outro ponto também é em questão aos desníveis. Eu já vi muitos casos acontecendo aqui no escritório do cliente chegar e falar bem assim: não, meu terreno ele é praticamente plano, não vai dar trabalho nenhum de construir. Só que quando o topógrafo vai lá e ele bate, ele tira as medidas, a gente acaba vendo ali várias aquelas curvinhas, né? Que são os desníveis. Praticamente todo terreno que a gente compra, que ele não é modificado, ele tem os seus desníveis. Mas claro, se a gente tem um desnível muito mais suave, a gente vai gastar muito menos ali. Mas é um gasto que a gente precisa ali estar prevendo antes da compra do terreno. E a terceira dica é sobre o tamanho do terreno. Pode parecer bobo, mas isso está diretamente ligado aos recuos. Às vezes a gente compra ali um terreno que ele é muito estreito na frente e quando a gente chega lá na hora de elaborar o layout, de fazer o projeto do layout, que a gente precisa jogar esses recuos, a casa em si ela vai ficar muito mais
mais estreita do que o original. Então é sempre bom levar em consideração quais cômodos eu quero construir, quais os tamanhos mais ou menos ali que eu quero construir. E para saber sobre tamanho, eu sei que é difícil ali no início a gente saber exatamente o tamanho de um cômodo, mas se imagina assim, o que eu quero ter dentro desse cômodo, porque daí a gente já consegue mais ou menos saber qual que vai ser as medidas ali. Então a nossa recomendação para quem quer ali construir num terreno muito mais estreito é que se faça 2 pisos, que se façam 2 andares, né? Porque ali, dessa maneira, a gente não precisa retirar nenhum cômodo, a gente pode trabalhar mais até o layout, né? Outro ponto importante a levar em consideração é a incidência solar. Quando você estiver nesse processo de escolha de terreno, vá até o terreno e veja mais ou menos aonde que o sol se põe e aonde que o sol se nasce, porque a gente precisa saber ali em quais faces o sol mais forte e o sol mais fraco ele vai acabar batendo. Por exemplo, aqui na cidade onde eu moro, tem alguns meses do ano onde o sol é muito forte. Então o que a gente faz? A gente acaba deixando as áreas de lazer, como piscina, alguns cômodos que são para serviços virado para essa face, e a parte mais íntima ali dos quartos e sala de TV, a gente deixa virada para a face que pega ali o sol da manhã, que é um sol mais ameno, um sol que não é tão forte. Então é sempre muito bom saber para que lado ali que vai ficar voltado os cômodos, como que pega essa parte de insolação no terreno, quais construções que tem ali do lado, porque às vezes, por exemplo, você constrói a sua área de lazer para a face do sol mais forte, só que do lado do seu vizinho, ele tem uma casa de 2 pisos que vai acabar ali fazendo sombra na maior parte do ano na sua área de lazer. Então é muito bom saber ali como que haja incidência solar no seu terreno, para você saber mais ou menos onde vai ficar os setores da sua casa, né? Que é o setor social, o setor íntimo, o setor de serviços, porque assim você já pode ter uma ideia de como que vai ser a sua planta baixa, a sua planta de layout ali, como que vai ser a divisão dos ambientes. E a última dica é sobre os vizinhos, sobre os arredores. E não é pra você saber se os seus vizinhos são chatos. Tô brincando. Ou até pode saber. Mas é mais ou menos sobre isso. Por exemplo, eu sou uma pessoa muito mais quieta, muito mais calma, principalmente ali logo pela manhã, de madrugadinha. Então não faria muito sentido eu comprar um terreno onde os arredores tem muita agitação, tem muita casa de festa, tem muita coisa acontecendo, né? Então a nossa recomendação é que sempre faça visitas nesse local, no seu terreno, em horários alternados ali, para saber como que funciona. De noitinha, durante a manhã, passar ali para ver como que se movimenta aos seus arredores. E ver se tem pontos fortes também, né? Ver se tem farmácia por perto, supermercado por perto. Pontos que vão te fazer facilitar no dia a dia, no seu transporte, na sua vida diária. E outro ponto que precisa ser levado em consideração é a altura dos imóveis que tem do lado do seu terreno. Por exemplo, você quer construir uma casa térrea e o seu vizinho tem uma casa de 2 pavimentos, não vai ser muito legal ali que ele tenha algum tipo de visão para sua casa, principalmente ali pelas áreas íntimas, ou também que faça algum tipo de sombra na sua parte social. Às vezes a gente vira ali a parte de piscina, de área gourmet para o sol mais forte, mas o vizinho ele tem uma casa de 2 pavimentos que acaba fazendo sombra na maior parte do ano nessa área social. Então é sempre muito bom ver ali, analisar como que é as alturas dos imóveis ao lado do seu terreno, conversar com os vizinhos, se tem algum lote ali que está vazio, mas que pretende ser construído, o que vai ser construído, para você ver se isso vai te interferir ali na hora que você estiver vivendo com a sua família dentro de casa. Exemplo, eu tive um caso de uma cliente em que a casa dela era térrea e era vizinha e tinha 2 pavimentos. E ali na parte da escada da casa da vizinha era toda envidraçada. Então toda vez que a vizinha subia as escadas e descia as escadas, ela tinha visão praticamente que total ali de dentro da casa da minha cliente. Então é sempre bom analisar o que tem ali ao entorno, como que é a casa do vizinho. Porque nessas situações, se você sabe de antemão, você consegue trabalhar ali a casa para que ela fique mais discreta. Caso você for construir em condomínio, é sempre levar em consideração que vocês vão ter dois tipos de legislação para se cumprir. Em alguns pontos ali a legislação da prefeitura ela pode ser mais leve e em alguns pontos a legislação do condomínio ela pode ser um pouco mais rígida. Então é sempre muito bom levar em consideração que quando você for construir dentro de um condomínio, serão 2 legislações que vai precisar ser seguida na hora de
fazer a construção da sua casa no terreno. E se possível, claro, quando você estiver nesse processo de adquirir o seu terreno, contrate ali um profissional, algum topógrafo, ou algum arquiteto, ou principalmente um engenheiro para te acompanhar nesse processo. Ele não precisa estar ali com você todos os dias. Escolha 2 ou 3 terrenos do qual você mais gostou e no final chame ele para que ele possa fazer essa visitação com você, porque logo de cara, às vezes ele vai olhar para pontos que talvez a gente não leve em consideração ou que a gente não veja ali na hora, né? Então ele já vai te indicar, olha, esse terreno não é bom, olha, esse terreno vai dar trabalho, olha, esse terreno vai ter um gasto muito grande. Leve em consideração tirar ali um pouquinho de tempo nesse início. Eu sei que a gente sempre fica muito ansioso para ter o nosso terreno, ter o nosso cantinho, mas se a gente tem cautela logo nesse início de compra, a probabilidade de a gente ter alguma surpresa lá na frente, de ter algum tipo de dor de cabeça na hora de fazer a construção, de fazer o projeto, de layout da casa de vocês, ele diminui bastante. Então, todo tipo de cautela, todo tipo de calma nessa hora é sempre muito bem-vinda. Bom, são esses 5 pontos que eu gostaria de trazer para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que tenha te auxiliado nesse processo de compra de terreno. É uma parte muito decisiva, mas muito gostosa ao mesmo tempo, porque dá início ali a um sonho que provavelmente foi muito sonhado, com muito carinho por um casal, por um cliente, por uma pessoa. Então, se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou fale lá com a gente no Instagram que a gente vai estar respondendo. É isso, um beijo e até mais!